Olá, campeões! Então vamos agora para a segunda parte da nossa primeira aula. Na primeira parte nós falamos de números inteiros e algumas propriedades da adição e da multiplicação. Tá? Falamos alguns conceitos de números inteiros, números racionais, o que seria isso. Tá? E hoje, agora, neste vídeo, nós vamos aprofundar o conhecimento em números racionais. Tá? Agora vamos começar a botar a mão na massa. Vamos para a tela. Números racionais. Nós já vimos, tá, que os números inteiros eles são muito eficientes para representar coisas inteiras. Mas a vida não é assim, né? Nem tudo é inteiro, nem tudo é tão certinho, tem pedaços. E como é que a gente representa pedaço de alguma coisa? Podemos representar com os números racionais, que podem ser na sua forma decimal ou na sua forma de fração. Imagina essa pizza, né? Para alguns deliciosa, né? Cheia de pimentão e azeitona, para outros nem tanto. Aí vejamos, ela está dividida em partes, não está dividida em partes, dividida em pedaços. Eu tenho aqui, ela foi dividida em 8 fatias. Poxa, beleza, né? Tem 8 fatias? Tem, quase 8, né? Que arrancaram um pedacinho aqui. Beleza, então vamos tirar essa. Vamos tirar esse pedacinho aqui. Então vamos lá, esse pedacinho aqui, ó. Ah, esse pedacinho aqui já foi mordido. Deixa eu botar aqui uma setinha aqui. Esse pedacinho foi mordido, então tá bom. Essa fatia, ela pode ser representada por um número. Só que ela representa um pedaço da pizza inteira. Como é que a gente faz isso? Primeiro, se a gente vai falar de fração, a gente está falando de um traço aqui, ó, divisão. Onde eu tenho aqui o seguinte, se eu dividir a pizza em 8 fatias, então o meu 8 vai ficar aqui embaixo. Tá? Ah, tá. E quantos pedaços, quantas fatias dessa pizza? Eu peguei uma. Então a fração que representa esta fatia mordida é 1/8, ou uma parte. Deixa eu botar o laser. Então representa aqui, ó, uma parte, né? Esse 1 representa essa uma parte das 8 que eu dividi a minha pizza. Então isso é 1/8. Tá? Isso tem nome, tá? O número de partes que eu quero, a gente chama de numerador, que é o que fica na parte de cima. E o número de pedaços em que eu dividi fica na parte de baixo. É o meu denominador. Tá, beleza, mas isso eu tenho quase certeza que você já sabia. Tá, então vamos rever mais alguma coisa aqui, ó. Soma e subtração. É aqui que a coisa começa a ficar interessante. Entendeu? Porque eu vou somar as partes, né? Se eu tenho aqui essa fração de 1/8, tá? Então vamos lá. Eu tenho uma fatia mordida. Essa fatia mordida representa 1/8. Tá bom. Aí você veio aqui, ó, e comeu mais duas. Pegou mais duas aqui, ó. Mais essa daqui e mais essa daqui. Pegou mais duas fatias. Como é que eu represento essa fração das duas fatias? Não, são duas fatias de 8. Poxa, quanto que sobrou da minha pizza? Eu vou ter que fazer a soma. Vamos lá. Soma ou subtração de fração. Bom, o denominador é a primeira coisa que eu olho, tá? Se o denominador é igual, eu repito. Tá? Bom, denominador igual, eu repito e somo os numeradores. 1 mais 2, 3. Poxa, bem simples. Então eu comi. Tem quantas fatias aqui que já saíram daqui? Uma foi a que eu mordi e as outras duas foi a que você pegou para você. Então quantas fatias ali nós comemos? 3 fatias. De um total de quanto? De 8. Então quantas que sobraram? Bom, se eu tinha 8 fatias, né? 8 de 8. E comemos 3 de 8, eu tenho uma subtração.
Nesta subtração, eu tenho exatamente, vou fazer exatamente da mesma forma, tá? Denominadores são iguais, eu repito. 8. E aqui eu faço a operação. 8 menos 3 é igual a 5. Sobraram 5 fatias das 8 que nós dividimos a pizza. Beleza. Agora vamos lá numa situação diferente. Que é quando... Ai, gente, desculpa. Que é quando o denominador é diferente. Quando o meu denominador é diferente, isso significa que eu tenho que somar pedaços que foram diferentes. Imagina que a pizza, eu parti a pizza em 8 fatias, tá? E você comeu aqui 2 das 8. Mas aí sempre tem, né, aquela abençoada que não consegue comer uma fatia de pizza inteira. Aí tem que dividir ela no meio. Poxa, qual fração representa esse pedacinho aqui? Só meia fatia. Ah, então. Aqui, consegue visualizar aqui que se cada fatia eu dividir ela no meio, eu dividi a minha pizza que estava dividida em 8 fatias, eu dividi ela em 16 fatias. E a abençoada só comeu a metade da fatia, ou seja, uma das 16. Então, ela comeu o quê? Uma de 16. Aí agora eu não tenho mais o denominador igual. Os denominadores são diferentes. Aí eu tenho que fazer aquela coisinha chamada MMC. MMC. Tá? De quanto? De 16 e 8. MMC de 16 e 8, você vai achar exatamente 16. Tá? E eu vou fazer o que com esse MMC? Esse 16 eu vou dividir pelos denominadores, tá? 16 dividido por 8, que vai dar 2, e 16 dividido por 16, que vai dar 1. E agora? Agora isso daqui multiplica pelo numerador. 2 vezes 2, 4. Bota ele para cá. Mais, de operação, 1 vezes 1 é 1. Então, nessa situação hipotética, nós comemos 5 fatias de 16, não mais de 8. Então, recapitulando, gente. Operação de soma e subtração com fração. Primeira coisa, olha o denominador. É igual? Beleza, repito. É diferente? MMC. Tá? Beleza, foi para lá. Pega o resultado que você fez no MMC e divide pelos denominadores, no caso de serem diferentes. Depois multiplica pelo numerador e coloca lá na operação. Não dá erro, ok? E na multiplicação, tá? Multiplicação de divisão. A multiplicação, gente, é simples, não é difícil. Eu vou pegar as mesmas frações lá de cima. Se eu tenho 1/8 e vou um oitavo, ó, falei 1/8, escrevi meio, tá bom, meio. Se eu tenho meio e multipliquei por 1/3, o que eu vou fazer aqui? O de cima multiplica pelo de cima, numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 3 é 6. Isso daqui é multiplicação de frações. Vamos pegar outra fração aqui embaixo. 2/3 vezes 3 meios. Isso daqui é igual numerador com numerador. 2 vezes 3, 6. E 3 vezes 2, 6. Ah, aqui eu quero falar um negócio também para vocês, ó. 6 de 6. Isso representa o quê? Um inteiro. Vamos voltar para nossa pizza? Olha aqui para nossa pizza. Tá? Igual o laser aqui, ó. Volta aqui para nossa pizza. Eu dividi a pizza em 8 fatias, correto? Aí nós comemos as 8 fatias. Consegue visualizar que nós comemos a pizza inteira? Então o que que nós comemos? Uma pizza. Ah, beleza. Lembra que eu te falei que o traço de fração também significa divisão? Você não lembra não? Então eu falei. Fração é divisão. Esse traço aqui é divisão. Então eu posso dividir 6 por 6? Posso. 6 dividido por 6 é igual a 1.
Então a gente vai lembrar de um outro conceito que eu falei no primeiro vídeo, da nossa primeira parte da nossa aula. O que foi que eu falei? Que um número inteiro pode ser escrito na forma de fração. Essa passagem aqui, gente, em alguns casos pode nos ajudar muito a solucionar muitos problemas. Beleza? Vamos lá. Divisão. Vou mudar a cor da caneta aqui para ficar um pouco mais didático. Botar preto? Não, vamos botar vermelho. Divisão. A divisão, gente, ela é muito parecida com a multiplicação. Tá? Vamos lá, pegar os mesmos valores. 1/3, só que agora eu não vou multiplicar, agora eu vou dividir por meio. Beleza. Como é que eu faço isso? Primeiro eu repito. O primeiro eu repito e o segundo eu inverto. Então vai ficar 2 e embaixo vai ficar 1. E a operação? A operação sai da divisão e vai para a multiplicação. E agora, multiplicação normal. Numerador com numerador e agora o denominador com denominador. 2 vezes 1 é 2. 3 vezes 1 é 3. Tá? Isso é divisão. No outro caso ali, eu tenho 2/3. E ao invés de multiplicar por 3 meios, eu vou dividir por 3 meios. Beleza, mesma coisa. O primeiro eu repito, vai ficar 2/3. E o segundo eu inverto, 2/3. Sinal que era divisão passa a ser uma multiplicação. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Vamos lá, gente. A brincadeira agora é a seguinte. Tá? Nós já falamos dos números racionais. E, bom, são formas diferentes de representar o mesmo número, tá? Números racionais ele pode ser representado numa forma de fração ou num formato de número decimal. E eu posso fazer essa conversão, tá? Se eu tenho fração, posso passar para decimal. Se eu tenho decimal, posso passar para fração. Então, vamos dar uma revisada nisso daí também, que tenho certeza que você já sabe. Vamos lá. De fração para decimal. Tá, digamos que nós temos aqui uma fração, vou botar duas frações aqui. Vamos lá, 51 sobre 50. Bom, vamos passar isso para decimal. Passar para decimal, gente, é simples. Lembra, isso daqui, esse traço é um traço de divisão. Se isso é divisão, 51 sobre 50 é só dividir. 51 dividido por 50. Tá, então vou fazer aqui no rascunhozinho aqui, fazer aqui embaixo. 51 dividido por 50, eu tenho aqui, vai dar 1, né? 51 dividido por 50 dá 1, 50 vezes 50 vai sobrar 1. Bom, beleza, 1 não dá, a gente continua, bota 0 e vírgula. Poxa, mas ainda não dá. É verdade, ainda não dá. Então coloco mais um 0 para continuar. 100 dividido por 50, aí tem que botar um 0 aqui também. Acrescentei mais um 0, mais um 0. Agora sim, 100 dividido por 50 é igual a 2. Então, 51 50avos é igual a 1,02. Vou fazer mais uma aqui só para praticar. 12 quintos. Vamos colocar lá 12 quintos. Como eu vou passar isso para número decimal? É só fazer divisão. Eu tenho 12 e eu vou dividir por 5. 12 dividido por 5 é 2. 2 vezes 5, 10. Sobram 2. 2 não dá para dividir por 5, mas eu posso continuar. Vírgula lá, 0K. 20 dividido por 5 é igual a 4, porque 4 vezes 5 é igual a 20. Resto, 0, acabou. 2,4. Então, gente, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte: são duas formas de representar o mesmo
número, o mesmo valor. 51/50, vou colocar o laser aqui, senão você não vê o meu cursor. 51/50 representa a mesma quantidade que 1,02. 12 quintos representa a mesma coisa que 2,4. Foi? Isso é simples de resolver, é só fazer a divisão. O que é um pouquinho mais chato é fazer o caminho de volta. Fazer de número decimal para fração. Mas você também pega isso fácil. Vamos lá. Vou pegar os mesmos valores lá de cima. Eu não peguei a divisão de 51/50 e achei 1,02. Vamos fazer o caminho de volta. Agora eu tenho aqui, ó, 1,02. Como é que a gente faz para passar para fração? Gente, também não é difícil, tá? Primeiro, eu vou pegar todos os números aqui, vou colocar aqui em cima sem a vírgula. Então, eu tenho antes da vírgula, eu tenho 1, depois da vírgula, eu tenho 1,02. Vai ficar 102. Beleza. 102. E agora? Agora eu conto as casas decimais. Não tenho duas casas decimais? 2 zeros, 1. Então, ficaria 102 sobre 100. Poxa, professor, mas a fração lá em cima é 51 sobre 100. É, porque a gente tem um conceito aqui de frações equivalentes. A gente vai trabalhar um pouquinho disso quando a gente for falar de razão e proporção, que já é tema da nossa próxima aula, tá? Ou seja, eu tenho uma fração, se eu dividir o numerador e o denominador pelo mesmo valor, eu não altero o valor dessa fração. Então, eu posso dividir em cima, que é o numerador, por 2, e eu posso dividir embaixo por 2. O nome disso a gente chama de simplificação de frações. 102 dividido por 2, 51. E 100 dividido por 2, 50. Então, agora sim, eu tenho aqui, ó, o mesmo valor. Então, de 51/50, nós chegamos em 1,02. E assim, ó, de 1,02, nós conseguimos chegar na fração. Tá? Vamos para a próxima aqui, ó. De 12 quintos, nós chegamos em 2,4. Agora vamos fazer o caminho de volta? Pausa aí, cara. Pausa aí e tenta fazer sozinho. Pausou? Então, beleza. Se não pausou, volta um pouquinho o vídeo e faz sozinho, tá? Pausa aí. 2,4, eu quero passar isso para fração. Primeiro, eu vou reescrever esse número sem a vírgula. Vai ficar 24. E agora? Agora eu conto as casas decimais. As casas decimais só tem uma. Se só tem uma, eu só tenho 0. Então aqui embaixo fica 10. 24 décimos. Poxa, também não é 12,5 lá em cima. Ou melhor, não é 12 quintos. Então, porque faltou simplificar. Se eu dividir por 2 e dividir por 2 embaixo, eu não altero o valor da minha fração. 24 dividido por 2 é igual a 12. 10 dividido por 2 é igual a 5. Bom, de 2,4 eu cheguei em 12 quintos. E de 12 quintos eu consegui chegar em 2,4. Tá? Bom, essa foi a segunda parte da nossa primeira aula. Agora, no próximo vídeo, nós vamos exercitar. Se você ainda não está no nosso grupo no Telegram, cara, tá de bobeira, tá perdendo tempo. Porque lá eu já coloquei a apostila referente à aula número 1. E lá nessa apostila ele já está de posse desses exercícios. Tá? Desde a primeira parte, desde quando eu postei a primeira parte, ele já está com a apostila na mão. Se você ainda não está, meu querido, não perca tempo. O link está aqui embaixo. Entre lá para o grupo do Telegram, tá? E pega lá a tua apostila, cara. Pode imprimir se tu quiser, pega aí e vai estudar. Tá bom? Então, te vejo no próximo vídeo. Dá aquela respirada aí, respira fundo, tá? Ouve uma musiquinha, ó. Próximo vídeo tá chegando com os exercícios para te exercitar tudo que a gente aprendeu nessa aula.